Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui o professor Valber Volgran e hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante para a filosofia, para a ciência, para o senso comum. Os conhecimentos que de alguma maneira são críticos e que precisam da dialética como um método. Sem a dialética não existiria ciência, filosofia nem senso comum. Eu diria até religião, arte, mito, tudo. Todo conhecimento é, por definição, dialético. Agora vejam, o que é a dialética e por que todo conhecimento é dialético? Eu vou começar lá com Platão, lá na Antiguidade. Platão é o primeiro a sistematizar esse conceito. É o primeiro a dizer que a dialética é o método científico por excelência. É a dialética que nos eleva do plano da doxa, da opinião, ao plano da episteme, da ciência. Portanto, da multiplicidade dos seres individuais, nós alcançamos a unidade dos seres que estão no plano do mundo inteligível e é lá que reside a possibilidade da verdade, do conhecimento. Embora tudo exista enquanto seres individuais, mas não há conhecimento dos individuais. Todo conhecimento é sempre conhecimento dos universais. É sempre conhecimento das ideias, das formas. É sempre conhecimento dos seres que estão no mundo inteligível. É por isso que toda a ciência e toda a filosofia sempre termina num princípio. A filosofia platônica é uma filosofia de princípios. E isso já está, de certa forma, nos pré-socráticos. Quando a gente se depara lá com o Parmênides de Eleia, um filósofo pré-socrático, ele já diz o ser é, o não ser não é. Ele já identifica a existência ao pensamento. Portanto, ele já está buscando um universal. E o caminho para o universal é exatamente a dialética, porque é o diálogo, é a depuração dos elementos individuais, é a identificação do que há de comum no divergente, é que vai fazendo com que o pensamento vá gradativamente alcançando cada vez mais graus elevados de abstração e possa alcançar a ideia, o conceito, os princípios e os seres que estão no mundo inteligível. Então, temos aí, portanto, a dialética como um método, um processo platônico, e mais adiante, na modernidade, nós temos um outro filósofo também que utilizou o método dialético, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele identificava a dialética no mundo sensível, ou, melhor dizendo, no plano da realidade. Então, os seres que estão na natureza, eles estão submetidos a um processo dialético, não só na natureza, como na sociedade. Então, o mundo real, o mundo social, ele observa um processo dialético. É um mundo que está em transformação permanente. E, portanto, essa transformação implica na existência de uma tese. Os seres existem de uma determinada maneira, eles encontram de alguma maneira uma oposição. Essa oposição faz com que haja um conflito, uma destruição daquilo que existe. Depois há uma espécie de conciliação que resulta numa síntese. Isso permanece indefinidamente, é um processo infinito, e todos os seres estão em permanente modificação, seja na natureza ou na sociedade. Ora, então conhecer os objetos, os fenômenos que estão na natureza ou na sociedade, pede por uma forma de organizar o pensamento, também dialética, considerando que tudo que está no mundo e que pode ser pensado, também passe pelo processo da tese, antítese e síntese. Então, o pensamento também precisa estabelecer de forma conceitual esse conflito que ocorre no mundo da natureza e no mundo da sociedade. Então é por isso que para Hegel o real é ideal, o ideal é real, porque há uma espécie de identidade entre a natureza, a sociedade e o mundo intelectual e as ideias.
Então nós temos aí também o reconhecimento de que é preciso, para poder chegar a uma síntese, para garantir o movimento e conhecer o movimento que ocorre na natureza e na sociedade, estabelecer o conflito. É por meio de uma relação conflituosa que as coisas vão existindo no mundo. E isso se dá também, quando eu gravei um vídeo falando sobre o que é a intuição ela é um processo que decorre de um conflito prévio que está no discurso. Todo discurso ele contém elementos que vão se conflitar, algumas coisas serão preservadas, outras não, serão eliminadas, e é esse embate que caracteriza a dialética dentro do discurso e que vai gerar uma compreensão, que vai gerar um entendimento, que vai gerar uma intuição, uma síntese, e que, portanto, um entendimento sobre um determinado fenômeno. Logo, a dialética está presente na própria maneira de pensar, quer nós tenhamos consciência ou não. Então, o nosso pensamento ele já opera dialeticamente. Então, a maneira como ele ocorre, como ele processa as informações que nós conduzimos ao nosso intelecto, já é uma forma dialética de pensar. Se nós pegarmos o exemplo de alguém que quer saber qual profissão seguir, por exemplo, um adolescente, ele pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o professor, pergunta para os colegas, vai à internet, dá uma olhada, ouve palestras, pesquisa, lê artigos, etc. Então, conscientemente ou não, ele vai sintetizar aquelas informações, elas entrarão em atrito, em conflito, haverá algumas coisas que serão preservadas, outras eliminadas, e dali ele retirará uma compreensão, uma ideia, que é exatamente o que nós chamamos de síntese ou intuição. Isso acontece também na ciência e na filosofia, só que de uma maneira consciente. É por isso que para a ciência e para a filosofia, a bibliografia é fundamental, porque é preciso selecionar do universo bibliográfico aquelas informações que são relevantes para a pesquisa, a fim de que a intuição final ela seja válida do ponto de vista desses conhecimentos. Ora, e não é só isso, né? Não se faz a dialética no campo científico apenas com as informações que são supostamente válidas para estabelecer esse conflito no corpo do discurso científico e filosófico. É preciso sintetizar. Vejam que é por isso que normalmente nós fazemos, ao longo do trabalho científico, aqueles documentos científicos e filosóficos que nós chamamos de resumo e resenha. Porque nós precisamos extrair o que há de essencial nesses conteúdos, porque a dialética fica muito mais eficiente quando ela é estabelecida com argumentos, com teorias enxutas. Teorias que contenham apenas o que há de relevante no seu bojo, na sua estrutura. Não vale a pena nós estabelecermos uma dialética com conteúdos que tenham gorduras, que tenham informações acessórias, secundárias. Obviamente que isso vai atrapalhar o processo dialético. É por isso que a gente pega somente as partes que são relevantes para aquela investigação. Então, quando a gente faz uma síntese, faz um resumo, faz uma resenha, nós já estamos nos preparando para o exercício da dialética, mas uma dialética depurada, com elementos que realmente tenham pertinência e que sejam os mais importantes para o processamento e a consequente intuição. Então, vejam, na própria ciência, a dialética está presente. E mesmo quando a gente fala, mas alguém pode me perguntar, sim, mas os métodos da ciência, por exemplo, o método experimental, ele é dialético. Ele só é método porque ele é dialético. Então, no método experimental, você tem ali, você trabalha normalmente com variáveis, então tem a variável independente, né, que você vai manipular, e a dependente é aquela que você medirá quais são os efeitos que ocorreram a partir da manipulação da variável independente e, portanto,
né? Essa relação de causa e efeito, ela é uma relação dialética. Então você está preservando algumas informações ali e você está excluindo outras nesse processo experimental e, portanto, não existiria o método experimental se o método experimental não fosse dialético. Não houvesse um ponto de contato que permitisse que da experimentação, das variáveis que são mantidas estáveis e daquelas que nós manipulamos, nós poderemos tirar uma conclusão válida. Da mesma forma, na questão da bibliografia, no método bibliográfico, nós precisamos identificar referências teóricas que tenham um ponto de contato também e que deles nós possamos, ou com eles nós possamos estabelecer essa relação conflituosa. Então vejam, na própria ciência depende totalmente da dialética. Se nós pegarmos um método das ciências humanas, como o da antropologia, um método etnográfico, por exemplo, ali também está a dialética. Porque ali você vai estudar as sociedades, mas o trabalho descritivo do fenômeno que você elegeu dentro de uma determinada sociedade, ele precisa ser sintetizado. Então, você vai pegar as várias descrições que você fez, vai realizar uma síntese, e ao realizar uma síntese é porque você já executou um trabalho analítico antes, porque não há síntese sem análise. Há duas metades da mesma laranja. E toda análise ela é, por definição, dialética. Então, você precisa encontrar elementos comuns durante a sua análise, durante o discurso da obra científica, para sinteticamente extrair conclusões. Caso contrário, não é possível intuir do nada nada se intui. Logo, é necessário que haja um trabalho dialético que vai ligar os diversos discursos sobre determinados fenômenos que ocorrem em determinadas sociedades, para que dessa ligação desses discursos se possa extrair uma síntese e assim se possa dizer que eu produzi um conhecimento novo sobre uma determinada sociedade no campo antropológico. Então vejam que a dialética está presente ali também. No senso comum. No senso comum a dialética está presente, porque a dialética ela é uma característica do nosso pensamento. Ela faz parte da estrutura do pensamento. Todos nós pensamos dialeticamente. Portanto, no senso comum, não é uma coisa organizada, como eu mencionei há pouco na ciência, na filosofia, mas a gente vai obtendo uma informação aqui, outra ali, até mesmo sem saber que nós estamos processando, sem saber que nós estamos fazendo uma análise, sem saber que nós estamos no campo discursivo, nós extraímos uma conclusão e chegamos a uma intuição, simplesmente porque a nossa mente processa automaticamente. Vejam, tem alguns casos aí que, só para exemplificar, a escola sem partido, por exemplo. A escola sem partido é uma grande bobagem, é um projeto de lei que procura impedir a doutrinação dos alunos na escola, ou seja, a manipulação intelectual dos alunos. Ora, vejam, a nossa mente ela é dialética. A gente só consegue manipular a mente de alguém quando a gente só nega as informações. Então, a única doutrinação que existe é quando você só fala de uma coisa e não menciona o seu contrário, ou o que é diferente, ou as várias possibilidades sobre aquele fenômeno. Então, enquanto você consegue proteger as pessoas, ou privar, melhor dizendo, as pessoas de uma determinada informação, você consegue manipulá-las. No momento em que essas informações chegam àquela pessoa, você não consegue doutrinar ou manipular aquela pessoa. Então, toda manipulação pressupõe, é uma técnica de sonegação de informações. Então, o que é necessário não é retirar uma determinada ideologia das escolas, mas colocar todas, para que o próprio aluno ele tenha contato com a multiplicidade do mundo acadêmico, do mundo teórico, e assim ele possa estudar, e o próprio pensamento dele, mesmo que seja no campo empírico ou no campo estritamente científico e filosófico, se encarregará de chegar às conclusões válidas do ponto de vista intelectual. Então não haverá doutrinação se nós tivermos acesso
a todas as informações possíveis. Eu sempre digo que o problema do próprio movimento de esquerda, que nós chamamos, não foi simplesmente a internet. A internet, ela fez com que aparecesse uma direita que há pouco tempo atrás não existia aqui no Brasil, justamente porque a internet viabilizou o acesso a informações que estavam restritas nos espaços acadêmicos, nos espaços da mídia convencional. E isso não permitia que as pessoas pudessem dialeticamente processar essas informações e extrair conclusões que fossem minimamente válidas para as suas vidas. No momento em que a internet ela conduz as informações para um público que não tinha contato com essas teorias, as pessoas, justamente porque a nossa mente ela processa automaticamente, ela é dialeticamente, né, ativa, ela processa as informações e consegue tirar conclusões diferentes daquelas que nós próprios tirávamos anteriormente. Então, a única forma de manipulação do pensamento humano é através da sonegação de informações. Então, quando você vê alguém dizendo, nós temos que censurar, nós temos que impedir o fake news, essa pessoa está querendo justamente controlar você. Por quê? Porque ninguém precisa ser protegido das fake news. Você precisa ter acesso à multiplicidade de informações que a sua mente, se você tiver interesse de alcançar a verdade, você alcançará. Ou pelo menos alcançar uma compreensão que seja válida, verossímil, você alcançará. Então, essas pessoas que querem proteger o outro da mentira, na verdade, elas querem sonegar, impedir que algumas informações cheguem às pessoas, a fim de que suas mentes possam não realizar o processo dialético na sua plenitude e, portanto, não conduzir a uma compreensão que seja crítica, que seja filosófica ou que seja científica da realidade. Então, é sempre essa estratégia. E os animais são diferentes de nós justamente porque eles não pensam dialeticamente. Enquanto que nós, ao olharmos para uma onça, por exemplo, nós processamos não apenas a imagem dela, mas dialeticamente todas as possibilidades dela. Isso eu falei no vídeo, assista ao vídeo onde eu trato sobre o que é uma intuição, né? Toda intuição empírica é sempre uma intuição intelectual, porque nós olhamos para a coisa, mas ao mesmo tempo nós processamos todas as possibilidades da coisa. Uma onça, a gente processa todas as possibilidades. Ela pode avançar, ela pode morder, ela pode devorar o sujeito, ela tem uma velocidade, se a gente correr ela vai nos alcançar, a gente precisa subir numa árvore, mas ela também sabe subir na árvore. É complicado, né? Então a gente já se previne dela justamente porque a nossa percepção da onça é dialética. Já os animais, a própria onça, ela não consegue processar no grau de dialeticidade como nós processamos. Então ela não tem noção do rol de possibilidade dos seres humanos. O que nos torna, embora mais fracos, mais poderosos do que a própria onça. Por quê? Porque a onça não tem a capacidade de estabelecer uma estratégia para nos capturar, mas nós temos essa possibilidade justamente porque a dialética nos permite compreender não apenas uma ou outra possibilidade de ação da onça, mas todo o rol de possibilidades. Então é justamente o pensamento dialético. Então a dialética ela é uma característica do nosso pensamento, por isso que nós produzimos senso comum, sem precisar de maiores estratégias, mas na ciência é uma dialética que vai considerar determinados métodos, determinados aspectos, para que o resultado possa ter um pouco mais de rigor, um pouco mais de validade, um pouco mais de eficiência, um pouco mais de verossimilhança. Porque é a mesma dialética que a gente usa em todas essas situações. Então a dialética é uma característica do pensamento humano. Espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido alguma coisa também e reflita sobre isso, porque nós somos seres dialéticos. Um abraço e até o próximo vídeo.